Um ano de 8 de janeiro. Lula diz que não há perdão para quem atenta contra a democracia. E você vai ver também. Um ano depois dos atos em Brasília, STF já autorizou 38 acordos que podem livrar da prisão os envolvidos. E 30 pessoas foram condenadas. Policiais do BOPE, a famosa tropa de elite do Rio de Janeiro, serão obrigados a usar câmeras corporais a partir de hoje. Nossos repórteres acompanham o trágico acidente entre um ônibus e um caminhão na Bahia. Ao todo, foram 25 vítimas fatais e 5 feridos. E ainda, o adeus de mais uma lenda do futebol. Franz Beckenbauer morre aos 78 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Ótima semana para você. E olha só, aconteceu agora há pouco no Congresso Nacional o evento Democracia Inabalada. Vamos ver agora algumas imagens desse evento. O objetivo foi lembrar um ano dos atos de 8 de janeiro. Os chefes dos 3 poderes estiveram presentes. Em seu discurso, o presidente Lula afirmou que não há perdão para quem atenta contra a democracia. O evento também contou com a participação de cerca de 500 convidados, entre ministros, parlamentares, magistrados, governadores de estado e representantes de organizações da sociedade. E olha só, vamos acompanhar agora um trecho do discurso do presidente Lula durante o evento. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. E agora a gente vai falar do 8 de janeiro do ponto de vista da justiça, dos crimes que foram cometidos. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Leonardo Weitman, ele que é advogado criminalista. Boa noite, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Como vai, Kleber? Tudo bem? Tudo ótimo. Kleber... E como a gente viu agora, né, doutor, vários atos foram realizados hoje para lembrar o 8 de janeiro. O que esse episódio representa para o país e representou, tanto para a política quanto para as instituições? Essa representação do 8 de janeiro é um marco importante para que nós jamais deixemos passar em branco o que aconteceu há um ano atrás. Eu acho que o STF está tomando providências, o STF está aí, na medida do possível, punindo as pessoas, mais de 1.300 denúncias estão aí beirando ao recebimento pelo STF. O STF já está se preparando para mais novas ações, novas investidas. 30 pessoas, como você bem disse na chamada, já foram condenadas. Dessas 30 pessoas, 8 pessoas foram condenadas com penas bem exasperadas, estão no regime fechado. Outras 30 pessoas foram condenadas, mas não estão no regime fechado de reclusão. E aí nós aguardamos agora os novos desdobramentos para ver se o Ministério Público vai oferecer novos acordos de persecução penal, se o Ministério Público vai realmente insistir na denúncia, qual vai ser exatamente a carga punitiva para cima dessas pessoas. Lembrando que, como criminalista, eu gostaria de ressaltar que eu não vejo com bons olhos, nunca vi com bons olhos, essas demandas serem todas elas orquestradas e serem elas tocadas, serem elas enfrentadas diretamente lá no Supremo,
porque as pessoas elas acabam perdendo aí, elas acabam sendo privadas do duplo grau de jurisdição. Elas deveriam estar sendo processadas pela Justiça de primeiro grau em Brasília e então com o direito aos recursos inerentes ao processo penal, o que não está acontecendo. Elas estão sendo lá processadas por alguns crimes, mas diretamente pelo Supremo, e aí, quando elas têm que recorrer, o recurso acaba sendo simplesmente para o plenário do próprio Supremo, e e aí as decisões dificilmente são alteradas. E agradeço por essa brilhante abordagem, né, sobre os aspectos judiciários, os aspectos criminais desse evento tão importante que marcou o país há um ano. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Weidmann, né, que é especialista, advogado criminal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos vocês e estou à disposição. Grande abraço. E olha só, um ano após as invasões do dia 8 de janeiro de 2023, aliás, que vandalizaram os prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília, o Supremo Tribunal Federal já validou, como o doutor acabou de falar aí, 38 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e pessoas que respondem judicialmente pelos atos. Negociações só foram fechadas com quem estava em frente aos quartéis e não participou das invasões aos prédios públicos. Nos acordos, os réus confessam os crimes cometidos, concordam em pagar multas e também se comprometem a cumprir obrigações, como a prestação de 300 horas de serviços à comunidade, a participação em cursos sobre a democracia e a proibição de manter contas em redes sociais abertas. A Procuradoria-Geral da República, PGR, também pediu a revogação das medidas cautelares aplicadas aos réus, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. Já foram recebidas pelo STF 1.354 denúncias apresentadas pela PGR. Até o momento, houve 30 condenações. As penas variam de 3 anos de prisão em regime aberto a 17 anos de prisão em regime inicial fechado. Entre as mais de 2.000 pessoas que foram detidas pelos atos, apenas 66 seguem presas. Entre elas, 8 já são condenadas pelo STF. 33 são réus denunciados como executores dos crimes e 2 foram transferidos para o hospital psiquiátrico. A pedido da PGR, seguem presas até a conclusão das investigações 25 pessoas suspeitas de financiar ou incitar os crimes. E mais cedo, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, defendeu a punição dos culpados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro passado, mas pregou a pacificação do país. Vamos conferir. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. A verdade não tem dono. Existem patriotas autênticos com diferentes visões de país. Ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Precisamos viver a verdadeira pacificação da sociedade, em que pessoas que pensam de maneira diferente possam se sentar à mesma mesa e conversarem, com respeito e consideração, sem ofensas ou desqualificações, em busca das melhores soluções para um país melhor e maior. E a gente vai falar com o doutor Jair dos Santos Júnior, que é cientista político e também vai falar sobre esse assunto. Doutor Jair, muito boa noite, seja muito bem-vindo agora, sim, né, ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber, boa noite àqueles que nos assistem, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, aliás, uma data histórica, né? E eu quero que o senhor explique para a gente o que essa data representa e representou para a política do país e também para as instituições. O que mudou depois de 8 de janeiro do ano passado? Olha, Kleber, eu acho que a primeira coisa que quem nos assiste deve se atentar é mais do que o que mudou. O 8 de janeiro ele é uma reafirmação da nossa Constituição de 1988. Ele mostra que os freios, os contrapesos, ou seja, o equilíbrio de poderes que a Constituição de 88 nos deu, foi muito bem montado, muito bem engendrado pelos constituintes naquela época, né? A democracia sobreviveu
aos ataques do dia 8. Os ataques que eu sempre digo que não são um evento isolado, não é uma fotografia de um dia. Nós tivemos uma escalada desde do final das eleições, quando o candidato derrotado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não reconhece, não vai a público reconhecer a derrota nas eleições. Depois nós tivemos a ocupação das estradas, vieram os acampamentos na frente dos quartéis. O ex-presidente Bolsonaro continuou em silêncio, fez algumas declarações que geraram dúvidas dentro das pessoas que acreditam nele como um líder para a política do país e para a presidência. Veio a ameaça bomba, veio a ameaça à sede da Polícia Federal. Quer dizer, o 8 de janeiro ele não é uma foto de um dia, foi uma escalada desde o final do segundo turno da eleição, e ele culmina com aqueles atos de violência e essa dúvida que sempre vai parar no ar, até quanto as Forças Armadas estavam ou não aderentes àquela tentativa de golpe, né? Eu acho que o futuro é isso, é manter-nos alertas de que é pela democracia, é pelo voto, é pelo pleito, mas é estarmos vigilantes que as Forças Armadas são poder de Estado e nunca devem se misturar com poderes de governo. Aproveitando esse final da sua resposta, eu peço que o senhor seja bem objetivo agora, porque foi dito hoje pelas autoridades para que isso nunca mais se repita. Várias autoridades disseram essa frase. Qual as chances ou o temor de um ato como esse voltar a acontecer no país? Olha, o Brasil teve um período de ditadura desde 1964 que durou décadas. Agora, novamente, quando as pessoas que estão nos quartéis se envolveram com a política, novamente nós tivemos uma ameaça à democracia. Eu acho que assim, as Forças Armadas são importantíssimas, são dignas de honra para com a nossa sociedade, têm um valor fundamental, mas devem ficar nos quartéis. Misturar, né, Forças Armadas com política, esse é um sinal que nunca deve ser seguido. Tá certo, então, mais uma vez eu agradeço a sua participação, doutor Jair, e realmente essas informações que agregam muito para quem nos assiste. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite. Olha só, mudo de assunto agora para falar que o BOPE, né, a famosa tropa de elite do Rio de Janeiro, inclusive tema de filme, começou a adotar hoje um novo procedimento. Agora, os policiais terão que usar câmeras corporais que registrarão todos os procedimentos deles. Mas quem traz mais informações para a gente é o repórter Anderson Nascimento. Exatamente. A equipe do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, começa a usar câmeras corporais a partir desta segunda-feira. O objetivo é reduzir a letalidade policial e aumentar a transparência das ações. O secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, afirmou em coletiva de imprensa que até o fim do primeiro semestre, todas as unidades deverão receber as câmeras corporais. Ao todo, cerca de 90% dos agentes de toda a corporação já contam com o equipamento. O próximo passo agora é acoplar as câmeras em agentes que atuam em vias expressas. A medida de instalação das câmeras nos uniformes acontece após a determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal em junho de 2023. Tudo isso para que haja uma transparência na ação dos policiais, né, das seguranças, e também para a proteção deles mesmos. Nada mais fiel do que a imagem já declarada, não? De volta para São Paulo. E veja a seguir, acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 25 mortos na Bahia. E você vai ver também, Franz Beckenbauer, o maior jogador da história da Alemanha, morre aos 78 anos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Uma batida entre um caminhão e um micro-ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas na Bahia. O repórter Cleiton Rodrigues traz mais notícias.
O acidente entre o caminhão e o ônibus de turismo aconteceu na BR-324, próximo ao município de São José do Jacuípe, no norte do estado, a cerca de 290 quilômetros da capital baiana, Salvador. Ao todo, foram 25 vítimas fatais e 5 feridos. Das vítimas fatais, 22 estavam no ônibus de turismo e as outras 3 estavam no caminhão. Ainda não se sabe a causa do acidente. De acordo com informações, as vítimas teriam ido para uma praia de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e retornavam para a cidade de Jacobina, onde residiam no momento em que ocorreu o acidente. Dentre as vítimas fatais estavam homens, mulheres, gestantes, crianças e também adolescentes. A Prefeitura de Jacobina lamentou o fato e disse estar preparando o velório das vítimas, um velório coletivo. A empresa que administrava o ônibus que se envolveu no acidente disse que está prestando toda a assistência às famílias. A Agência de Transportes do Estado da Bahia informou que tanto o veículo quanto o condutor estavam dentro da legalidade. E agora a gente vai falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o nosso comentarista, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E a despedida do Zagallo foi marcada por muita emoção. Aliás, como era de se esperar, afinal, é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, né, Léo? É verdade, Kleber. E a gente vai conferir mais informações com o nosso repórter Anderson Nascimento, que tem mais detalhes. É isso, o corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo foi enterrado neste domingo no cemitério em Botafogo, na zona sul do Rio. O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira morreu na noite de sexta-feira, aos 92 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o fim de dezembro em um hospital na Zona Oeste. O velório de Zagallo ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, ao lado das 5 taças de Copas do Mundo da estátua de cera que o Museu da CBF fez em homenagem a ele em 2022. Lamentável, uma grande perda para o futebol e muitos torcedores e admiradores, fãs, prestaram homenagens também ao eterno Zagallo. Vamos voltar para São Paulo com mais notícias. E o futebol mundial teve mais um dia triste hoje, não é, Léo? É verdade, Kleber. O gênio alemão do futebol, Franz Beckenbauer, morreu nesta segunda-feira aos 78 anos. O Kaiser faz parte de um seleto grupo de esportistas que conquistaram a Copa do Mundo de Futebol como jogador e treinador, assim como nosso querido Zagallo e o atual treinador da seleção francesa, Didier Deschamps. O futebol se despede de mais um gênio. Ex-capitão da seleção da Alemanha Ocidental no título de 1974, foi técnico do país entre 1984 e 1990, período da unificação da seleção e da conquista de 1990. Ele estava há anos afastado da vida pública devido a problemas de saúde e recolhido em Salzburgo, na Áustria, perto da terra natal, a Baviera. Considerado o maior jogador alemão de todos os tempos, o Kaiser falou sobre a morte em um documentário exibido na televisão pública alemã ao completar 75 anos e disse que se preocupava com a incerteza. A última vez que foi visto em público foi na Allianz Arena para assistir a uma partida do Bayern de Munique, clube do qual ele é ídolo, em agosto de 2022, no duelo do campeonato alemão contra o Borussia Mönchengladbach. Semanas antes, tinha passado por Herzogenaurach para dar apoio às jogadoras da seleção feminina da Alemanha que se preparavam para a disputa da Eurocopa. E mudando de assunto, Léo, a sede da CBF aqui está bastante agitada, não é mesmo? Tem técnico chegando e até visita da FIFA. Isso aí, Kleber. Representantes da FIFA e da Conmebol visitaram nesta segunda-feira a sede da CBF lá no Rio de Janeiro. E a pauta do encontro foi a situação política da entidade, que ameaçava até a participação de clubes brasileiros em competições internacionais e da seleção na próxima Copa do Mundo. Quem esteve presente na sede da CBF foi o diretor jurídico da FIFA, Emílio Garcia. O dirigente espanhol demonstrou o apoio do órgão máximo do futebol a Edinaldo Rodrigues,
destituído da presidência da CBF, que voltou ao cargo nos últimos dias por decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo Garcia, a FIFA ficou contente e aliviada com a medida liminar do STF, que restabeleceu o presidente Edinaldo. Ele ressaltou que Rodrigues foi escolhido pelo futebol brasileiro durante a Assembleia Geral da CBF, a esfera competente para a eleição. Edinaldo enfatizou que foi eleito de forma clara e transparente em março de 2022. Ele também destacou que o encontro com as entidades mundiais e continentais do futebol na sede da CBF representa uma vitória para o futebol brasileiro, tendo em vista que agora os clubes do país e as seleções vão poder participar de todas as competições internacionais. E o Dorival Júnior, Léo, quando ele chega para assumir de fato a seleção brasileira? Kleber, o planejamento da CBF é que o Dorival Júnior já seja apresentado nessa próxima quarta-feira. O treinador já se despediu do São Paulo, com quem tinha contrato até o final de 2024, mas a entidade ainda busca completar a comissão técnica da seleção. Agora a CBF procura um profissional para o cargo de coordenador técnico. O preferido do presidente Edinaldo Rodrigues é Felipe Luiz, que recentemente encerrou sua carreira como jogador. Mas a entidade ainda não recebeu respostas do ex-lateral esquerdo do Flamengo. Dorival Júnior assume de imediato o comando da seleção brasileira. Ele deixa o São Paulo e terá importantes desafios na equipe nacional. Em 2024 estão previstos ao menos 12 jogos, incluindo partidas amistosas, jogos das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2026 e a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. Em março, Dorival terá em sua estreia 2 adversários do mais alto nível do futebol mundial. No dia 23, a seleção brasileira encara a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. E provavelmente no dia 26 será a vez de enfrentar a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu volto na próxima quarta com mais informações dos esportes. Muito obrigado, Léo, e até quarta. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.